Saudações a todos, em especial aos participantes deste grupo temático. Meu nome é Anderson do Nascimento Silva, sou professor de música e maestro. Falo aqui diretamente da cidade de Aracati, localizada no estado do Ceará, no Brasil. Estou aqui hoje para apresentar o ensaio intitulado Educação Musical Humanizadora nas Bandas de Música, uma reflexão sobre a construção de um educar significativo. Este trabalho, ele nasceu de algumas reflexões empreendidas por mim durante uma pesquisa bibliográfica, que ainda está em andamento, que visa identificar práticas de educação musical humanizadora nas bandas de música neste século. Motivado por isso, neste manuscrito eu objetivo discutir pensamentos, ideias e ações sobre a construção de um educar humanizador nas bandas de música, diante de alguns desafios educativos enfrentados pelos maestros e os monitores de banda na atualidade. Discutir a educação musical humanizadora em uma banda de música é algo importantíssimo na atualidade. Se observarmos, as bandas de música estão passando por processos de transformação, de mudança. E essas mudanças e modificações são motivadas pelas novas demandas socioculturais que dialogam, de certa forma, com a globalização e o avanço das tecnologias. Então, percebendo essas transformações, as pessoas elas estão começando a perceber a banda de uma maneira diferente. Alguns estudos comprovam isso. Então, há a possibilidade de ampliarmos o conceito de banda de música. A banda hoje ela não pode ser vista apenas como um grupo de músicos que tocam instrumentos de percussão e de sopro. Ela pode ser vista como uma instituição, segundo o conceito antropológico de cultura, onde Malinowski diz que as instituições são unidades da cultura e que podem ter diferentes naturezas. E uma delas é a educativa. Se observarmos a banda de música, ela é uma instituição de educação musical, principalmente nas cidades interioranas. Por outro lado, a banda de música ela também pode ser considerada como um organismo social, quando podemos, de uma certa forma, compará-la a uma sociedade, porque ela passa por processos de transformação, de mudança e convive diretamente com vários problemas para a sua existência, segundo o conceito de Hegel. E algumas pesquisas também têm mostrado que a banda de música ela pode ser vista como um equipamento cultural, equipamento no seu sentido mais amplo e não apenas físico, onde a banda de música ela funciona como um dispositivo social móvel de difusão do conhecimento musical, principalmente nas cidades interioranas. Então, percebendo isso, nós temos que ampliar o conceito de banda e entender como ela se relaciona com a construção de uma educação humanizadora das bandas de música nesse século. Para refletirmos, construo aqui um pensamento sobre a educação musical humanizadora em cima da teoria de Paulo Freire, onde trago alguns conceitos que vão ser bases para a discussão sobre a educação musical humanizadora nas bandas de música. O primeiro que trago é sobre o admirar. O admirar, segundo Paulo Freire, é objetivar um não-eu. O que significa objetivar um não-eu? É eu conhecer o outro, conhecer a maneira como ele se relaciona musicalmente com os sujeitos, com o porteiro, como ele se relaciona musicalmente também com a sua família, com os seus amigos, para construir conhecimento. E segundo Paulo Freire, não há como construir conhecimento sem o ato de conhecer. Então, antes de eu tomar qualquer iniciativa, qualquer ação para a banda de música, eu preciso primeiro conhecer, eu preciso primeiro ter esse primeiro contato. Eu não posso já chegar impondo ou fazendo alguma coisa já de cara. Não, primeiro eu tenho que estudar o terreno,
como popularmente é falado. O segundo conceito é o conceito do escutar. O escutar é algo fundamental para a construção didática do professor, porque escutar, segundo Galeano, numa perspectiva freiriana, é dar voz a vozes jamais escutadas. Então a gente precisa escutar os nossos musicistas, os familiares dos nossos musicistas, para a gente compreender o espaço musical e torná-lo e construir na realidade perspectivas para torná-lo saudável musicalmente. Nessa perspectiva, a contradição ela vai ser muito importante. Segundo Kronbauer, né, nos seus escritos sobre Paulo Freire, ele vai dizer, segundo o Karl Marx e o Hegel, né, que a contradição ela figura como a mãe de todas as coisas, né? Então, algo que é existente só existe porque há também o seu oposto. Nessa perspectiva, nós somos convidados a entender a importância do conhecimento da história, principalmente nas suas contradições, para justamente a gente superar alguns equívocos relacionados à própria anulação do outro. Se observarmos nas histórias das bandas de música, nós vamos ver que a cultura europeia ela tem digamos assim, uma influência fundamental nesse processo por conta da sistematização da música militar, que começou na Europa e, consequentemente, veio para o Brasil. Mas as bandas de música elas não são formadas apenas pela cultura europeia, falando do Brasil. Ela é formada também pelos ternos, pelos terços, pelos charameleiros, pelas bandas de fazenda, dentre outros grupos musicais, que também ajudaram a formar o processo de construção das bandas de música no Brasil, e que por isso a torna tão multifacetada e tão complexa. Outro fator importante é a decência. Será que nós, enquanto maestros, educadores musicais, estamos educando os nossos sujeitos com a nossa presença? Será que os musicistas, eles me respeitam ou eles têm medo de mim? Será que eu estou, de uma certa forma, fazendo mais o papel do libertador ou do opressor dentro de uma banda de música? Então, nessa perspectiva, é interessante que a gente faça uma reflexão sobre a nossa atuação musical e, de uma certa forma, comece a enxergar o outro como gente, para justamente construirmos um ambiente saudável para se desenvolver musicalmente. Isso falo tanto do maestro como também do musicista. Outro conceito que vai ser base para a construção de um educar humanizador nas bandas de música é o próprio conceito cunhado por Freire em relação à ousadia epistemológica, né? Ousadia epistemológica, numa visão freiriana, é buscar investir, inovar, buscar conhecimento para solucionar determinadas situações, que podem ser problemas, em determinadas práticas. E fazer isso é fundamental. Não cabe só ao maestro entender sobre transcrição de partitura, sobre técnicas de performance, técnicas instrumentais, mas ele precisa conhecer outros tipos de conhecimento, como os conhecimentos socioemocionais, que estão, de uma certa forma, são muito emergentes nesta realidade pela qual estamos inseridos, né? Quando se fala em processos de educação no nosso país. E a construção de uma ousadia epistemológica, ela parte de onde? Justamente nas relações entre o homem e o mundo, na relação das transformações das coisas e também na problematização crítica das situações. Então, se a gente for observar uma alfabetização nas bandas de música, nós não podemos, de maneira alguma, fazer apenas que o aluno ele decodifique uma partitura, ou ele domine um instrumento bem do ponto de vista performático. Mas a gente precisa fazer ele entender a música nas suas entrelinhas, falando um pouco da história daquela música, por que aquela música é executada, em quais ocasiões era executada, justamente para ampliar
a visão de mundo desses sujeitos a partir da música. Então ele vai entender que na banda de música não se toca só dobrado hoje. Hoje toca dobrado, toca samba, toca música pop, toca música eletrônica, como outros gêneros musicais da própria localidade. E isso, de uma certa forma, alarga a nossa visão sobre os conhecimentos de mundo por meio da música, né? Então, a banda de música, ela tem que, de uma certa forma, caminhar por novos caminhos, novas perspectivas e desenvolver-se humanamente a partir de uma banda de música é prestar atenção também nas questões mentais dos estudantes. Se observarmos, hoje nos processos educativos é bem comum encontrarmos alunos que apresentam algum tipo de transtorno mental comum, que segundo Fonseca, Guimarães e Vasconcelos, são a ansiedade e a depressão, né? Que acabam funcionando como gatilhos para desmotivação em processos educativos. Então, se a gente for observar, a gente pode identificar quando um aluno, ele, de uma certa forma, tem uma boa motivação ou uma baixa motivação. A gente pode perceber isso na expressão corporal dele. Quando ele se senta, não se senta na posição correta, quando ele tem preguiça para tirar ali o instrumento do estojo, quando ele mais conversa com os colegas do que toca, quando ele confronta o maestro, o monitor, o professor durante os seus processos. Essas atitudes, essas ações, segundo a psicologia, a teoria da motivação, elas são traços de baixa motivação e que para processos de educação musical em uma banda de música são encarados como problemas, né? Então, Figueiredo, ele também vai trazer alguns apontamentos e vai dialogar com Paulo Freire, né, em algumas questões, sobre essa busca ousada, né, epistemologicamente, ou seja, para o maestro é interessante que ele estude sobre as teorias da motivação para entender os percursos, os objetivos, aquilo que o aluno, de uma certa forma, almeja com a banda de música ou tocar um instrumento. É preciso também que o maestro se intere sobre o que é autoeficácia, para entender maneiras de como se portar diante de situações de aprendizagem com vários alunos dentro de uma sala de aula ou de uma banda de música, e também compreender um pouco sobre as teorias das necessidades básicas. Nesse sentido, apresento aqui agora as minhas considerações finais, apontando para a necessidade de mais trabalhos que abordem sobre esse tema, que nesses trabalhos exista o aprofundamento nas reflexões sobre a conduta do maestro enquanto educador musical no século XXI, e que esses trabalhos, eles, de uma certa forma, construam uma epistemologia crítica baseada nas maneiras de lidar com os problemas nos processos educativos nas bandas de música. Assim, estaremos contribuindo diretamente para processos de transformação e, consequentemente, processos de educação musical humanizadora no ambiente das bandas de música brasileira. Muito obrigado.